Olá, boa tarde. Oi, Joyce, como é que você tá? Oi, Fran, estou muito bem, e você? Aqui tá tudo bem também. Hoje eu estou super emocionada, para não dizer ansiosa, para começar esse nosso bate-papo, porque afinal é o primeiro papo que eu começo falando. Isso me deu muita ansiedade, e ansiedade é lógico que é o papo de hoje. Então, até falei assim: por que não começar um papo fazendo algo que eu nunca fiz antes, porque daí já dá esse friozinho na barriga que tem tudo a ver com esse assunto, né? Então, sejam muito bem-vindos, vocês que estão aí do outro lado, que pegaram esse nosso bate-papo aqui do guarda-chuva das odontoterapias. Eu sou a Fran, ela é a Joyce, e nós começamos esse papo, aliás, já gravamos um outro, que é o nosso recomeço. Se você quer saber um pouquinho mais quem nós somos, o trabalho que fazemos, clica lá, que aí você vai poder conhecer um pouquinho mais. E a nossa ideia aqui é conduzir um papo entre amigas, para trocar várias dicas e, quem sabe, ainda compartilhar as nossas experiências para que você aí possa ter uma inspiração de fazer algo diferente, tá bom? Durante essa quarentena que nós estamos vivendo, estamos aí para 2 meses de quarentena. Muita coisa aconteceu, não só com o nosso trabalho, mas com a gente também. E a gente decidiu conversar um pouquinho sobre esse tema, porque ele acabou mexendo com a gente, que é a ansiedade. Então, logo que isso tudo começou a acontecer, tinha umas sensações no corpo, ora era um desânimo, ora era uma excitação, esse friozinho na barriga que não passa, é você sentir o seu corpo inteiro atento para qualquer notícia, qualquer vulto, qualquer coisa, parece que você já está numa posição de defesa, né? E aí a gente conversando, a Joyce, a gente percebeu que isso tudo faz parte dos sintomas de ansiedade pelo não conhecimento do que está vindo, né? E aí eu queria, Joyce, que você contasse um pouquinho para o pessoal essa questão da sua experiência com a ansiedade, da onde ela vem, esse famigerado controle. Vamos falar um pouquinho sobre isso com o pessoal? Vamos sim, Fran, porque eu acho que isso é um assunto que está muito na moda, infelizmente, né? Mas a gente tem que lidar com isso. Já deixa eu fazer uma retratação, porque eu dei um oi para você, e desculpa, pessoal, oi para você que está aí do outro lado, muito bem-vindo a esse nosso bate-papo. Bom, ansiedade. Vocês têm tempo? Porque se eu for contar a minha experiência com a ansiedade, a gente vai precisar de um tempinho, bastante tempo. Vamos lá, o chazinho está pronto. Eu acho que uma das coisas bastante importantes que a gente tem que fazer quando fala de ansiedade é separar aquela ansiedade gostosa, que é a ansiedade antes de você fazer uma viagem, né, antes de você encontrar com alguém, que daquele, né, a gente até fala daquela disparada no coração, essa ansiedade que você ficou antes de começar o vídeo, talvez, que deu aquela, né, o friozinho na espinha e tal. Tem também aquelas ansiedades de algumas situações, como quando antes de alguém fazer uma cirurgia, que são ansiedades corriqueiras, elas fazem parte do nosso dia a dia, né? Mas existem aquela ansiedade que ela se estende por muito tempo, né? Que é onde a gente começa a ter os problemas que podem gerar crises de pânico, o famoso TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizado, e isso desencadear até em doenças físicas, né? Então, é dessa ansiedade um pouco mais profunda que a gente vai falar hoje, né? Eu tenho ansiedade, né? Eu digo sempre que eu tenho, né? Tem muitas pessoas que me perguntam, Joyce, você
não é mais ansiosa? Eu sou muito ansiosa, né? Só que o que acontece é que hoje sou eu que mando na casa, para não falar outra coisa que foi o que veio na minha cabeça. Mas sou eu que mando hoje, né? Porque eu aprendi a controlar, eu aprendi a entender o meu corpo e os sinais que ele me dá de quando as coisas não vão bem, né? Ultimamente, é muito difícil eu ter esses sinais, porque eu tenho uma rotina que me auxilia muito, né, com as meditações, mais para frente a gente fala um pouquinho mais disso, mas eu consegui criar para mim uma rotina tanto de alimentação, de exercício físico, de bons costumes, né, tipo assim, o que é que eu deixo entrar na minha vida em termos de notícias, quais são as coisas com que eu me relaciono, as pessoas, as conversas, que isso tudo influencia muito na nossa qualidade de vida e como a gente vai lidar com a ansiedade. Se você quiser me fazer algumas perguntas mais específicas, senão eu vou indo. Não, tá bom. Eu acho que você falou um ponto que é bem importante, porque, como tudo, a ansiedade ela tem vários graus, e aí você ter essas pequenas ansiedades ou ansiedades corriqueiras é algo bom, né? É até algo, assim, gostoso, porque é isso que faz a gente se sentir vivo, né? Então, você sentir aquele friozinho na barriga, ai, vou fazer aqui um vídeo, uai, ele tá para chegar, isso é bom, né? Até mesmo aquelas que não são tão agradáveis, puxa, vai ter cirurgia de uma pessoa querida, ou a sua mesmo, será que vai dar certo, será que não vai dar, te deixa preocupado, isso aí a gente ainda consegue realmente fazer uma gestão. Quando entra nesses níveis mais avançados, é que acho que vale a pena a gente pensar que aí precisa talvez de uma ajuda um pouco mais especializada. O que eu queria que você contasse para o pessoal é assim, você lembra qual foi o seu primeiro, assim, a sua primeira situação em que você falou, putz, tem coisa errada aqui? Porque acho que até você parar e olhar para isso, você vai tendo alguns indícios, né? Que são esses menores, até que em algum momento você perde o controle do próprio corpo. Mas qual foi o momento, assim, que você falou, puxa, acho que eu vou ter que olhar para isso de verdade? Bom, para mim, o momento que eu falei, eu tenho que olhar para isso, foi quando eu tive uma crise de ansiedade no meio de uma estação de metrô no horário de pico. Até então, eu só depois, né, com o tempo, eu vim a perceber que o corpo dá sinais antes da crise chegar. Só que até então eu achava que o que eu sentia fazia parte do ritmo de vida que eu tinha, que eu trabalhava muito, eu me cobrava muito, né? Hoje eu sei de tudo isso. Só que naquele tempo, isso já faz mais de 10 anos, né, para você ver, eu estou escolada aí na ansiedade, eu achava que isso era normal, eu achava que era isso mesmo, que era assim que eu tinha que me sentir, que era daquele jeito que se eu quisesse atingir os meus objetivos, era naquele ritmo que eu tinha que trabalhar, era daquela forma que eu tinha que me cobrar aqui internamente, né? Senão eu não ia chegar onde eu queria. Até que eu acabei tendo uma crise no meio de uma estação de metrô. Né, e precisaram me tirar de lá, me socorreram, porque eu tive a famosa falta de ar, a sensação de que eu ia morrer, eu não sabia o que estava acontecendo, e isso para o ansioso é terrível. Por quê? Por que a gente fica ansioso, né? Porque a ansiedade está conectada ao controle. A gente quer ter certeza de que está tudo sob controle. Então, você fica ali, ó, remoendo possibilidades, mas e se a fulano falar tal coisa, eu vou responder isso, e se acontecer isso, eu vou ter que fazer aquilo. São tantas hipóteses que começam a surgir na sua cabeça, e para cada hipótese que você pensa que algo pode dar errado, automaticamente o seu organismo ele tem uma reação. Porque a gente ainda tem aquela velha história, né? O nosso cérebro ele ainda tem aquela parte, né, o cérebro reptiliano, que ele responde aos estímulos. Então, lá no tempo das cavernas, quando a gente tinha um estímulo de perigo,
né? Nosso corpo, ele produzia adrenalina para você sair correndo, né? Viu lá o leão, você tem que sair correndo do leão. Então, o nosso corpo, ele tem toda uma química trabalhando para isso. E toda vez que você fica ali pensando nas coisas que você precisa controlar, sejam coisas ou pessoas, né? Situações que você quer que saia daquela maneira que você planejou, porque aquilo para você é o mais correto, e você fica pensando em todas as hipóteses que dão errado, toda vez que o ansioso ele pensa no que dá errado, starta esse sinal de perigo. Ou seja, o seu corpo é inundado com uma carga bioquímica e você não sabe o que está acontecendo aqui dentro, né? Então, aí vai sobrecarregando todo o seu organismo, sobrecarrega o seu coração, sobrecarrega a corrente sanguínea, né, os seus neurônios, e isso vai chegando num ponto até que vem a crise, né? Que é toda essa carga descontrolada química que está acontecendo dentro de você, que ela chega num ponto de explodir. E, né? E aí vem todo esse descompasso. E acho que é por isso até que depois, muitas vezes, as pessoas que têm as crises de ansiedade, nos vários níveis, aí acabam tendo problemas para dormir, né? Às vezes acabam tendo aí uma falta ou um excesso de apetite, porque o que você acabou de explicar são químicas que acabam, né, inundando o corpo e que aí provavelmente isso acaba depois precisando ser liberado de alguma forma, né? E aí dão esses efeitos. Você percebe, ou assim, você falou dessa primeira crise e de lá para cá, nesses 10 anos, você consegue perceber quais desses receios, porque o que você está falando do controle, né, é para que tudo realmente fique de acordo com o que você planejou, né? O que a gente sabe que não é tão simples, para dizer que é tipo impossível. Vou devagarzinho ser, né? Você chegou a fazer algo para olhar para esse controle? Como é que foi depois dessa crise até você chegar aí nas recomendações? Que aí a gente já entra com as dicas para o pessoal. Tá. Bom, a minha primeira iniciativa foi que aí eu me toquei que tinha alguma coisa muito errada acontecendo, porque aquilo nunca tinha acontecido comigo. Quem já teve uma crise de ansiedade vai concordar comigo que é uma sensação horrível. E eu não queria mais sentir aquilo nunca mais na vida. Eu falei, não, eu vou correr atrás, né? Então, eu fiz tratamento psicológico por muitos anos. Então, eu tive acompanhamento de uma psicóloga que me ajudou muito. E nesse meio tempo, eu acabei conhecendo a yoga. Que, para mim, eu digo que em conjunto com a terapia, eu acho que foi o que salvou a minha vida. Né? Foi onde eu comecei a introduzir a filosofia do yoga na minha vida. Principalmente a questão do viver aqui e agora, né? Porque o ansioso ele tem isso, o ansioso ele vive no futuro, né? Então ele planeja o futuro, só que quando chega o dia que ele planejou, ele não vive aquele dia, porque naquele dia ele já está planejando outro, né? Então isso foi uma das coisas que a yoga me ensinou, que é viver o aqui e agora. Não é fácil, tá? Não é de um dia para o outro, né, mas é um exercício, é aquela coisa realmente de você começar a perceber que a sua mente está ali pensando no final de semana, sendo que hoje é segunda-feira, e você fala para ela, escuta, volta para segunda-feira? Final de semana a gente começa, de repente, programar na sexta, se não no próprio sábado de manhã. Né? Então, começar a fazer esses exercícios de percepção. E junto com a yoga, eu recebi o presente da meditação. Né, que faz dentro ali de toda a prática de yoga, uma das partes é a meditação, e eu acabei me aprofundando um pouco, estudando um pouco mais os benefícios disso, porque eu me senti muito bem. Né? Eu percebi que quando eu estava equilibrada, né, quando tudo ali estava de alguma forma mais... quando eu estava mais conectada comigo, as coisas fluíam melhor. Eu não tinha as sensações que eu tinha antes, eu tinha dor de cabeça, eu tinha insônia, eu tive gastrite, por muitos anos eu tive gastrite,
né? E quem me via falava, nossa, Joyce, mas você é nervosinha, que as pessoas falam que você é nervosinha, né, quando você tem gastrite. Mas, Joyce, você é nervosinha, toda meiga, nananã, né? Mas ninguém sabe, e eu também não sabia tudo o que estava acontecendo aqui dentro, né? Que já eram consequências, chegando até no físico, de toda essa carga bioquímica que eu estava deixando rolar, né? E uma coisa que eu aprendi é que, assim, a gente não controla, né? Isso para mim é um soco no estômago, porque eu sei que eu tenho essa característica e eu me percebo muito controladora em muitos momentos. Então você está me dizendo que é para eu largar de mão de tudo? Não, mas é para você focar nas coisas que você tem controle, que são poucas, tá? Para nossa sorte, tá, gente? Porque senão era muita coisa para controlar. E uma das coisas que a gente tem controle e a gente não quer olhar é a nossa mente, né? É uma das coisas que a gente controla mesmo e que a gente não dá a melhor bola. A gente prefere ficar tentando controlar pai, mãe, marido, esposa, vizinho, filho, colega de trabalho, as situações que não dependem de você, o governo, não sei o quê, sendo que a coisa mais fácil, que vai te trazer mais benefício, não só em relação à ansiedade, mas na sua vida, é você controlar a sua própria mente. E isso eu aprendi a fazer com a meditação. Então, se fica uma dica, o que fazer? Primeira coisa que eu aprendi, está tendo uma crise de ansiedade? Respira. E mais importante do que respirar é assoprar, porque quando dá falta de ar, isso eu não sabia, né? A gente aprende essas coisas, né, passando os apertos mesmo. Quando a gente tem falta de ar, na verdade não é falta de ar, é excesso de ar, porque o nosso pulmão está cheio, e por isso que você puxa o ar e você sente que ele não vem, é porque o seu pulmão está cheio de ar. Então, deu essa disritmia, né? Tá tentando puxar o ar e não vem, assopra e tenta trazer a sua respiração de novo para um ritmo normal. Né? Você sabe. E outra coisa. Deixa eu só até te interromper um pouquinho, porque uma vez eu acompanhei uma pessoa que estava tendo uma crise, né? Eu estava ali junto, e aquilo num primeiro momento me impactou, porque eu nunca tinha presenciado, mas aí a primeira coisa que me remeteu foi a questão da respiração, né? Acho que o yoga, como você falou, ele traz isso, e aí na hora me remeteu isso, quadrado da respiração. Então, até sendo um pouco mais específica, se está sentindo que está estranho, que não está legal, que não está trocando o ar, né? Muita gente fala não está trocando o ar, é fazer o quadradinho. E com essa pessoa, eu lembro que eu acabei assim fazendo um contato visual, até porque a pessoa começou a ficar naquele pânico que essa sensação dá. E aí eu ficava, respira aqui comigo, ó, 1, 2, 3, 4, agora segura, agora solta, né? Até num primeiro momento era o entrar e o sair o ar. Depois que eu vi que teve ali uma brecha, eu pedi, agora tenta, segura uma vez, agora solta, né? E aí, conforme a pessoa foi entrando nessa cadência, foi trazendo uma melhora, não foi tão rapidinho assim, né? Lógico, leva ali algumas repetições, mas o fato da pessoa se concentrar já traz isso, né? E aí me parece que contar a respiração, a entrada e a saída do ar, a entrada, a parada, a saída e a parada, que é o quadradinho, parece que já é o começo da meditação, não é, Joyce? Sim, você vai trazendo, né, todo o seu corpo para o mesmo ritmo. Né? A respiração ela é muito importante. Isso é uma coisa que nas aulas de yoga e até na meditação a gente foca demais, que é a respiração, né? Porque ela também comanda o seu organismo. Né? Poxa, é o ar que você traz de fora que permite que tudo aconteça aqui dentro, né? Para você ver a importância da respiração, né? Então, numa crise de ansiedade, foi perfeito. Parabéns por você ter conseguido ajudar uma pessoa durante uma crise.
né? O que acontece é que, às vezes, ou a pessoa está sozinha, né? Ou quem está em volta dela não entende o que está acontecendo. Sim. Né? Então, fica a dica, se você lembrar, respira. Se você conseguir fazer essa respiração quadradinha que a Fê falou, a gente tem até um vídeo aqui de meditação, vou ver se eu deixo o cardzinho em algum lugar aí, que tem essa meditação quadradinha. Mas, se não, se estiver aqui, bateu o pânico mesmo, está descompassado, assopra. Assopra porque naturalmente o seu corpo puxa o ar, foca em assoprar para aliviar tudo aquilo que está descompensado lá dentro, até que seu ritmo de respiração vai voltando ao normal. E aí, eu acho legal a gente comentar também que tem essa questão de prevenção, porque é o que você está falando, que a meditação, você até usou o termo salvou a sua vida, e eu entendo que fazer disso uma prática, né, parar aí uma vez por dia, pelo menos, para fazer esse encontro com você mesmo, exercitar a mente, para ir adquirindo o controle, é o que vai trazer o preventivo disso, não é? Uhum. Com certeza, Fran, porque a meditação, ela é a nossa higiene mental. Né? Então, imagina, você toma banho todos os dias, você escova os dentes todos os dias, né? Você faz ali, tem toda a sua rotina higiênica com o seu corpo. Imagina uma pessoa que tem aí 30, 40 anos de idade, nunca meditou. Você imagina se essa pessoa estivesse há 30, 40 anos sem nunca tomar banho. Você acha que ia estar tudo bem? Não, não. Né? É isso, né? Fazendo uma analogia, é dessa forma, né? Então, a meditação é uma pequena pausa. Você não vai entrar em nirvana, você não vai entrar em transe, não vai sair levitando por aí. Não é nada disso. É muito mais simples do que as pessoas imaginam. A gente até combinou de fazer um vídeo sobre mitos e verdades da meditação. Daqui a pouquinho sai para vocês, justamente para vocês perceberem que não é tão complicado assim, né? Tem gente que até diz, mas no começo é difícil porque você fica com a mente muito agitada. Gente, eu já faço meditação há muitos anos e tem dia que para mim é difícil, porque nós sofremos a influência do meio externo, né? Então, o que a meditação faz é que ela nos ajuda a viver nesse meio externo, a não ser tão bombardeado com isso, né? E outra coisa em relação a sintomas, né? A gente vai sentindo no corpo que alguma coisa não está legal, né? Como você disse, vem insônia, ou você come demais, ou você tem falta de apetite, tem algumas dores, dores no corpo. Você começa a perceber que alguma coisa não está certa. Porque vamos combinar, gente, o ser humano ele é feito para funcionar de forma perfeita. Né? O Criador, ele fez aí tudo assim, quando você começa a estudar o corpo humano, principalmente essas questões hormonais, né, e glândulas e tudo mais, você fala, gente, como que alguém conseguiu pensar em tudo isso para desenvolver o ser humano? Ou seja, tudo está feito certinho. Então, você tem que dormir bem, você tem que viver bem, você tem que viver sem dores, você não foi programado para viver de uma forma ruim. Então, se você não está se sentindo bem, já tem sinais aí. Né? Não precisa ser necessariamente de ansiedade, mas geralmente quem é ansioso ou quem está muito propenso a chegar ao ponto de ter uma crise, geralmente tem alguns desses sintomas, né? Insônia, alimentação desregulada, come muito ou come muito pouco. Né? Então, é bom ficar atento. Eu queria que a gente fosse até já também finalizando, porque o nosso horário está chegando, mas pensando nas pessoas que estão tendo alguns desses sintomas, que não tiveram uma crise, né, mas que teve aqui, uma insônia aqui, uma falta de dificuldade em trocar o ar, ou que tem essa sensação de que quer controlar o incontrolável. Acho que a gente podia dar umas dicas assim para ir fechando. Se você, além, lógico, da meditação, do yoga, acho que dá para a gente complementar também com as atividades físicas de qualquer natureza, né? Porque uma caminhada que você se propõe a fazer num ritmo constante vai sim ser um preventivo.
né? As paradas de hora em hora, porque tem gente que entra para trabalhar, e sim, eu confesso, de vez em quando eu faço isso também, mergulho na atividade, quando eu vou ver, passou 3, 4 horas que eu estou na mesma posição praticamente. Não é legal, né? É importante fazer a parada para beber seu copo d'água, para dar uma esticada na perna, para fazer um alongamento. Você acabou de falar que o corpo é tão perfeito e não é para viver numa condição ruim, prolongada. Ah, mas ficar sentado muitas horas não é ruim. Quem disse que não? Se depois você vai ficar cheio de dor no corpo, já é um alerta, né? Exatamente. E eu queria falar também, Joyce, até para ver se você fez e a sua opinião sobre o caderninho dos receios. Porque uma pessoa que queira controlar muito e fique ali buscando pontos de falha, ela é uma pessoa muito precavida. E aí isso é que acaba, de uma forma, quando vai ficando acentuado, vai gerando tudo isso que a gente conversou aqui. E aí uma dica que eu tenho é de fazer o caderninho, ou seja, estou com medo de que algo aconteça, escreve e depois, lá no dia seguinte ou no final do dia, vê se aquilo aconteceu. Porque eu fiz uma vez esse exercício que eu estava me sentindo extremamente controladora e eu tive uma grata surpresa de que muito pouca coisa, bem enfático, muito pouca coisa aconteceu. Então, não sei se você já fez isso, pode compartilhar um pouquinho. Eu já passei por essa experiência também, de anotar, né? Foi uma das dicas que me deram. E eu recomendo muito, porque a gente fica pensando, né, no futuro, no que vai acontecer e quer ter essa prevenção, né? E aí você começa a reparar que todos aqueles cenários horrorosos que você imaginou, eles não aconteceram, e mais, a situação às vezes aconteceu muito melhor do que você poderia imaginar, né? Então, também me surpreendi muito, foi uma das coisas que também me ajudou, né, a ver, né, porque parece que a gente perde o senso de realidade, né, parece que tudo vai dar errado e você se responsabiliza por todos esses erros. E às vezes você não tem nada a ver com a situação, mas de alguma forma você busca essa responsabilidade para você, né? Então, de fato, esse caderninho, nota 10, super recomendo. Em tempos de tecnologia e de mundo virtual, pode ser até ali o bloquinho de notas do celular mesmo, ou do computador, mas acho que é uma experiência que, se você fizer ali por 1, 2 semanas, você já vai começar a colher os resultados disso e provavelmente você vai se surpreender, assim como eu também me surpreendi, e aí a Joyce também concordando. Acho que é isso para a gente dar uma pincelada de ansiedade. Espero que você que tenha acompanhado a gente, tenha sido possível contribuir com algo. Se você quiser deixar seu comentário, sua experiência, qual foi o fato aí que te levou a uma crise de ansiedade, ou se esses sintomas já apareceram na sua vida, conta aqui pra gente. Se quiser mandar alguma pergunta, tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram também. Nós costumamos ler todas as mensagens e responder com muito carinho. Então, você é nosso convidado para estar aqui embaixo desse nosso guarda-chuva, tá bom? Joyce, obrigada por compartilhar a sua verdade com a gente. Foi muito bom, muito importante. E até o próximo bate-papo. Obrigada, Fran. Obrigada a você que está aí do outro lado acompanhando a gente. E uma última dica que eu deixo se você não está se sentindo bem, procure ajuda. Procure ajuda, tem muita coisa boa aí no mundo, tem profissionais muito bons, muito qualificados. Eu tenho certeza que você vai encontrar um bom profissional e alguma prática que vai te ajudar com a sua ansiedade. Obrigada. Ai, que delícia. Tchau.